Olá, muito boa noite, querida audiência. Cá estamos nós, depois de um janeiro meio atribulado. É festa de fim de ano, férias. Agora nós estamos voltando com nossas equipes tradicionais, né? Os homens e as mulheres, para dar tudo certinho. Mas foi muito bom, as pessoas que compareceram, prestando uma excelente contribuição ao programa, todos eles se deram muito bem, enriqueceram até o programa. Então tá bom demais, né? Eu vou perguntar para o Laércio se vai tudo bem com ele. Como vai, Laércio? Você está bom? Bem, Cassone, tranquilo. Prazer em revê-lo. Isso, o prazer é todo nosso. Professor Gilberto Abreu, as voltas com a internet. Tudo bem, professor? Tudo bem. É a burrice artificial. Mas você é novinho, você não desanima, não. Você aprende isso rapidinho, não tem problema. Viu? Garotão, cheio de amor para dar. Vamos lá, então. Então, já puxamos a primeira foto aí, que é um sertanista. Nós temos que falar desse cidadão, ele é extraordinário. E agora com o genocídio dos Yanomami, sertanista Sidney Possuelo. Botando a foto dele aí para a gente com a respectiva retranca. Então tá aí, Sidney Possuelo, sertanista, 45 anos como sertanista. Governo tem condições de tirar garimpeiros de terra indígena. Basta vontade política. Palavras dele na entrevista que ele concedeu, chamada Entrevista de Segunda, a última edição da Folha de São Paulo, de segunda-feira passada. Uma maravilha. Eu li isso aí e falei, é com ele mesmo. Ele já esteve participando do nosso programa indiretamente. Mas aí agora, um bloco só para ele. O ex-presidente da FUNAI, responsável pela demarcação do território Yanomami, ele que trabalhou nessa linha, critica o desmonte da entidade e classifica a gestão Bolsonaro como a coisa mais terrível que ocorreu para os povos originários. Para o sertanista Sidney, 82 anos, as imagens de indígenas Yanomamis desnutridos e doentes, divulgadas há dias, o levaram de volta à década de 1990. Então, o presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ele foi o responsável pelo trabalho de demarcação da terra indígena Yanomami em 1992. Eu fico pensando como deve ser duro para ele ver as atrocidades, a loucura, o sofrimento desse povo que ele gostava tanto, sertanista mesmo, na linha de Vilas Boas, né? Quer dizer, um negócio bacana para Chuchu. Ele disse, fiquei profundamente chocado. Poxa, estou revivendo aquele mesmo processo, será possível? Naquela ocasião havia a mesma situação, destruição, morte de criança, falta de alimento. O governo Lula declarou a emergência em saúde pública no último dia 20, após o presidente receber imagem de indígenas com quadro de desnutrição grave. Ele fez uma visita a Roraima no dia seguinte, que deu visibilidade à explosão de casos de desnutrição e as doenças associadas à fome, diarreia, infecções respiratórias e até malária. Atuando no campo de higienista há mais de 40 anos, Possuelo é considerado um dos principais nomes da área do país. Só mais um dedinho dele, que ele é muito importante. Presidiu a FUNAI de 91 a 93, quando demarcou só isso, mais de 160 terras indígenas. Foi exonerado de cargo na fundação do primeiro governo Lula, em 2006, após ter feito críticas ao então presidente da FUNAI na época. Ele fala mesmo, ele tem a opinião dele, não interessa o governo quem é. Em entrevista à Folha, ele afirma ser possível retirar os garimpeiros da região Yanomami, desde que haja vontade política. Critica o desmonte da FUNAI e classifica a gestão Jair Bolsonaro, do partido PL, como a coisa mais terrível que ocorreu para os povos indígenas. Laércio, é com você que eu começo. Possuelo avalia os primeiros movimentos da gestão Lula como positivos, mas alerta que se o mesmo empenho não for dedicado à saúde e educação dos indígenas, bem como à demarcação de terras, de nada adiantou a subida da rampa, nem as lágrimas do presidente. Olha só como ele tem a visão. Não adianta fazer chorar, se emocionar, falar que vai fazer seu marketingzinho. Os índios continuam morrendo de malária, de desnutrição, e assaltados e assassinados por garimpeiros. Você gostou da entrevista do grande sertanista, Laércio? Eu fiquei
chateado por ele, né? Imagina você fazer parte da história de um processo de inclusão, pois não é inclusão, mas de respeito às Sim, tribos indígenas, ao povo indígena, aos brasileiros verdadeiros, né? Nós não somos brasileiros, nós somos uma mistura de um monte de coisa. Nós somos uma feijoada que fala por eles, a realidade é essa. Qual a contribuição que o homem branco deu aos índios desde o descobrimento? Praticamente só nenhuma, exploração. nenhuma. Exploração, cooptação e extermínio, praticamente. E essa foi a contribuição do homem branco, não só no Brasil, mas em todos os lugares onde a colonização chegou para a exploração das terras. Eu vejo, eu vou ficar com essa última frase dele, que o Lula fez, né? O presidente Lula colocou as lágrimas, né? Que o amor venceu e tudo mais. Mas a gente não pode esconder duas coisas. Primeiro, lógico, ele tem toda a razão que o último governo foi um desastre no sentido do tratamento de como é a causa não só da Amazônia, dos povos indígenas, explorações de minerais, uma série de madeiras, mil coisas que foram desmontadas. Desmontar uma FUNAI, para mim, é um desrespeito, é igual desmontar o MEC, por exemplo, não faz o menor sentido. Mas essa história, não só dos Yanomami, mas de outras tribos e de outros povos indígenas, principalmente quanto mais distante, né, nas fronteiras com outros países, mais crítica é a situação. Isso se arrasta também a muitos governos. Veja, ele citou 1990, e em 1990 a gente vem trazendo aí todo mundo, né, de Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula 2 vezes, Dilma, né, e aí nesse interface aí que foi um pouquinho de Temer e Bolsonaro, as coisas não é que se agravaram. Eu acho que nunca tocaram no assunto, porque fazer manchete, Exatamente. fazer drama, imagens fortes, fazer pauta no Jornal Nacional, cortina de fumaça, para isso o índio serve para o homem branco, né? E para os governantes, e para os governos. Porque é lógico o testemunho dele de que é possível você proteger, é possível parar a exploração, mas eu pergunto para você, essa garimpagem, junto com a politicagem, que fazem fortunas nas costas dessas terras, né, distantes e pouco, vamos dizer assim, vigiadas, e se são vigiadas, quem vigia já é cooptado, né? Então eu vejo que todos os testemunhos dele é de muita dor, porém ele não falou coisas que certamente ele sabe e viveu. Quantos cala-boca pediram para ele em alguns momentos de toda essa história de que ele conviveu? Por quê? Porque qual o interesse que as pessoas exploradoras, né, comerciantes, que fazem o mercantilismo ilícito dos minerais e tudo aquilo que ocorre na Amazônia, têm interesse em respeitar a cultura, né, dos povos e ainda respeitar os conceitos estabelecidos por figuras como o Sidney. Muito pouco, Cassone. Então eu vejo que as manchetes são bem dramáticas, mas eu não vejo nenhuma atitude que a gente consiga perceber que vai ter um resultado. Que começa e ninguém mais desrespeita. Porque do jeito que está agora, é porque sempre se tentou algo, ou fingiu que tentou, para dar uma solução que talvez não quisessem que desse essa solução, porque a rentabilidade da exploração mineral é altíssima para o mundo, ainda mais para esses traficantes de pedras preciosas que nós temos. Maravilha, gostei muito dessa sua apreciação inicial. Gilberto, o querido entrevistado perguntado pela reportagem da Folha qual teria sido sua reação ao ver a condição dos Yanomamis voltar ao que era antes da demarcação, com a terra tomada por garimpeiros e o efeito dessa invasão em seus corpos, ele respondeu: fiquei profundamente chocado com as imagens. Poxa vida, estou revivendo aquele mesmo processo. Será possível? Ano passado, comemoramos, diz ele, 30 anos da demarcação. O índice de mortalidade estava muito alto, isso nos espantou. Os povos indígenas mandaram uma infinidade de documentos à FUNAI, ao IBAMA, à Presidência da República. Pediram socorro várias vezes e nada foi escutado. Aqueles corpos esquálidos, a mãe amamentando o filho, tão esquelética quanto o menino, é um drama terrível.
perante o mundo. Só um cara com a sensibilidade dele para dizer isso, né, professor? O senhor Possuelo, recentemente eu assisti um programa de entrevista dele no Roda Viva. Roda Ele Viva. sempre foi brilhante e atuante. Aliás, a própria foto que a Folha utiliza aí é do programa Roda Viva. E, inclusive, eu Isso. guardei a entrevista dele. Eu guardei a entrevista dele para os meus documentos. Eu achei a própria entrevista na Folha histórica. Excelente. Ele é um campeão, né? Você lembrou bem, ele está na linha dos irmãos Vilas Boas, né? De proteção do Darcy Ribeiro e de grandes antropólogos, de proteção das populações indígenas, né? Merece todo o nosso respeito. E ele demarcou 160 áreas, coisa que o último governo disse que não demarcaria 1 centímetro, e cumpriu, não demarcou. E, aliás, desrespeitou ou teve leniência para permitir a invasão de todas essas áreas, criminosamente. Ainda hoje eu li no jornal que, no Pará, 60% da população indígena está contaminada com mercúrio. Isso é uma coisa... E aquelas fotos que rodaram o mundo, e inclusive organizações judaicas, elas mesmas fizeram a comparação daqueles milhares de judeus esquálidos, Holocausto. Shoah, como a criação, a expressão do Elie Wiesel. Uma coisa dramática, né? Deplorável, que nos envergonha. Inadmissível, né, professor? Inadmissível. E o Laes tem razão, que não é coisa só do governo Bolsonaro, não. Ele próprio foi demitido porque criticou que alguma coisa não estava correta. Tá? E no governo Lula ele foi demitido. Tá? Agora, ele tem uma lista de serviços prestados que é apreciada, tá? Que nos orgulha até. E gente dessa qualidade devia estar no alto escalão do governo de novo. Apesar da idade dele já estar avançada, a experiência dele é um referencial. Agora, não vamos admitir que as populações indígenas estejam condenadas ao extermínio. Seria mais dramático pensar nisso. Mas que recuperar as áreas que foram degradadas vai levar muito tempo, vai. Porque, na verdade, o mercúrio, por exemplo, nos rios, ele não se degrada. E isso entra na cadeia alimentar de animais e plantas, e os índios estão morrendo de inanição. Alguns chegaram a andar quilômetros e quilômetros e quilômetros sem encontrar comida. Olha, no país, alguém disse isso essa semana, né? No país que se jacta de alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, alguém morrer de fome é assassinato. E é o que se faz com as populações indígenas do Brasil desde a chegada dos portugueses. E, lamentavelmente, isso continua. E o governo anterior, nas próprias declarações do ex-presidente, né? Há 30 anos atrás, ele queria revogar a demarcação feita pelo Possuelo. E há uma série de tentativas dele, né, de tentar revogar aquelas demarcações. Quer dizer, na verdade, isso é um projeto. E é um projeto que deriva de uma visão enviesada, atravessada, dos militares brasileiros. Que aquele lema deles, nacionalista, de integrar para não integrar, aliás, o Possuelo mesmo diz aí, a construção da estrada perimetral norte vulnerabilizou populações inteiras de indígenas. Antes tinha havido a tragédia da Transamazônica, né? Que é uma estrada que liga nada a parte nenhuma. E, na verdade, essas populações estão... Eu concordo com o Possuelo. Se houver vontade política, é possível, mas não será num governo apenas que isso... Tem que ser uma política de Estado e não de governo. E nenhum governo tomou isso como meta principal. Este parece que está tomando. Tomara que isso aconteça. E, professor, tomara que seja também uma ação permanente. Não adianta nada você fazer temporariamente, levantar, chacoalhar... De Estado, não de governo.
permanentemente, e os próximos terão que dar continuidade. Essa gente não pode ficar, o Deus dará, morrendo desse jeito. É uma vergonha para a gente, é uma coisa humilhante. São só 40 mil, viu, Laércio? São só 40 mil garimpeiros que estão por aí naquela região. Que tira essa gente de lá? É maior que o número de índios. Pelo amor de Deus, cara. Laércio, olha só, ele foi perguntado como foi promover a demarcação do território Yanomami. Na década de 90, ele disse: naquela ocasião havia a mesma situação. Olha só, destruição, morte de crianças, falta de alimento. Equipes da FUNAI e da Polícia Federal foram a campo, entraram em conflitos várias vezes, saiu o sertanista morto e policiais ficaram feridos. Roraima tinha o aeroporto de maior atividade do país, na época dele já. Levantaram centenas de voos por dia, os postos de gasolina foram controlados, fechamos o espaço aéreo e havia certo monitoramento de alimentos, e ficaram sem abastecimento. Usamos aeronaves da FUNAI e da Força Aérea para retirar cerca de 40 mil garimpeiros, milhares de dragas. Fomos de garimpo em garimpo e eles se entregando. A desintrusão, desintrusar, né? Levou cerca de 4 meses. Agora os caras estão todos de volta lá. E pior, com o beneplácito do ex-presidente, que está se dando mal lá na Flórida, porque o condomínio que ele está lá filando uma diária lá, está pedindo para ele cair fora. Eles não estão sentindo bem com a presença dele lá. O pessoal tirando foto. Mito, que mito. Mito para tuas negras. Vamos embora. Cassone. O problema brasileiro é essa idolatria, né? Essa idolatria não constrói nada. Credo. Isso é ridículo. Ninguém é superior a ninguém, deveria só fazer as coisas corretas. Mas você estava lendo aí, e o estado de Roraima é rico em diamantes, né? Aquela região é realmente um potencial. É quase a nossa. Se a gente fosse pensar no comparativo, em Serra Leoa, tem até o filme Diamantes de Sangue, né? Que eu recomendo a qualquer pessoa, quando não tem um filme para assistir, assista novamente o Diamantes de Sangue, para depois você dar um valor devido àquele brinco, àquele colar que você está colocando, né? Expondo nos jantares. Mas nós tivemos um embrião de denúncia desse Diamante de Sangue, mas com um romance para gerar audiência, que foi a novela Império, que retratou exatamente, desde a sua origem, qual a ilegalidade que existia por trás de todas essas cadeias de lojas de joalherias espalhadas pelo mundo. Se faz fortuna com a desgraça alheia. Só que a desgraça alheia são de pessoas que estão vulneráveis na selva, que têm uma cultura que não deveria nem estar em contato conosco, porque uma gripe pode simplesmente acabar com uma tribo, como já acabou em muitos lugares, né? E então, todas essas doenças, toda essa exploração, a demarcação, veja, nós conseguimos demarcar, depois demora 4 meses para tirar. Aí, quando você acha que tirou, já tem alguém entrando pelo portão dos fundos novamente. Então, o homem explorador, ele é um predador, ele não tem alma, ele não tem absolutamente nenhum tipo de compromisso com aquilo que o Gilberto comentou, que o mercúrio vai simplesmente danificar toda uma cadeia produtiva, né, do bioma que existe no entorno ou em quilômetros afora. Eles não conseguem perceber isso. Por quê? Porque o diamante é rentável. O diamante é uma pedrinha, você coloca naquele bolso que a gente usava para colocar moedinha, né? Põe um diamantezinho daquilo, aquilo é uma fortuna. Como que você vai disciplinar isso? E a hora que você olha que não há uma política de Estado comentada pelo Gilberto, não há uma cultura estabelecida de que isso é um patrimônio, né, da nação, nós temos o quê? O lado comercial. E o lado comercial, ele comanda a política. E a política é submissa a lobbies comerciais. Então, veja que, por mais que a gente tenha pessoas com esse quilate de conhecimento que esse homem tem, existem muitas outras pessoas desconsiderando o que ele conhece, o que ele está dizendo, poucos prestando atenção, e duvido que, mesmo esse atual governo, acredito que a ministra atual do Meio Ambiente tenha aqui falar, né, que é a Marina Silva, que consiga amenizar
eu não vejo soluções. Eu consigo amenizar o quê? A fome, tirar de 40 mil para 35 mil garimpeiros, sabe? Tirar algumas máquinas, mas eu não vejo isso como uma situação de resultado, porque nós sempre fomos um país colonizados, né? E explorados até o seu limite. Então, enquanto houver diamante, o índio sofrerá. Laércio, mostraram uma foto, a imprensa regional, um aeroporto, você precisa ver o que tem de avião lá, esses caras aí. Uma indústria, um negócio complicadíssimo. Gilberto, E Cassoni, olha, né? só um minuto, Cassoni, Pois não. só um complemento que você falou. Veja, e o controle do espaço aéreo, quem faz? Aeronáutica. Como é que você transporta maquinários pesadíssimos para aqueles lugares assim que são intransitáveis? A máquina deve ter chegado por algum caminho, passa por supostas alfândegas de fiscalização. Então, se você matar o maquinário, a exploração do garimpo manual, ela não faria nenhum mal a ninguém, no sentido que faz o maquinário que usa o mercúrio. Então, é falta de interesse total. Está ganhando muito para fingir que não viu. Perfeito. O Laércio, você está endossando e reforçando o que disse o Possuelo. Sem vontade política não se resolve isso. Um presidente dizer, vão acabar com isso, e começa, e o outro dá sequência, e acaba. Você tem apoio do exército, tem apoio de imprensa. Mas, meu filho, como você disse, né? Tem mais gente envolvida nesse troço, além daquele cara que vai lá ver se acha... Eu queria que aparecesse, como aparece a bancada da bala, a bancada da saúde, a bancada da avenida, como que é a bancada dos minérios? Quem são esses caras que dão cobertura a toda essa nojeira aí? Porque certamente há uma bancada muito sólida, muito rentável. Me veio um nome aqui do passado, que me perdoe o comentário, mas eu lembro do famoso Ibrahim Abiakel, que teve um escândalo, ele é o estado do Gilberto, eu não sei se vocês lembram, foi a única vez que eu ouvi falar que tinha um deputado envolvido com exploração de minério no Brasil. Depois eu nunca mais ouvi. Acho que é um acordão aí. E ele foi ministro, né, Gilberto? Foi ministro. Abiakel foi ministro. Então, a pergunta agora, Gilberto, é a seguinte. Foi até inocentado. Não acontece nada. Se você fizer uma bobagem dessa, está ferrado pro resto da vida. Gilberto, perguntar a ele, como o senhor avalia a política? Aqui tem coisa indigenista de Bolsonaro. Ele diz a coisa mais terrível que ocorreu contra os povos indígenas foram esses últimos 4 anos. Usaram a máquina de governo para destruir. O que a FUNAI fez é algo inacreditável na história indigenista. Não sou jurista, mas a forma de matar ou destruir uma comunidade, um povo. Pode pegar a arma e dar um tiro em cada um. Tem as formas indiretas. Se você corta o alimento, o medicamento, não manda o médico, acaba reduzindo. Outra pergunta. O senhor considera proposital o que foi feito e desfeito na política indigenista? Por que desmontar a FUNAI? Bolsonaro representa uma política adrede, preparada, pensada, organizada no sentido de exterminar os indígenas. Você não quer demarcar, não dá saúde, deixa as invasões trazendo doenças. Isso é para acabar. Não é diretamente um genocídio, mas não sei, talvez até seja. Mas indiretamente na medida que você facilitou a ação de agentes nefastos para aquela comunidade. Para mim é genocídio, tem todas as características de, professor. Claro. Olha, a coisa é histórica. Desde a chegada dos europeus aqui, os índios são exterminados. Os heróis paulistas aqui, os bandeirantes, eram apresadores de índios. Só o Raposo Tavares deve ter matado mais de 200 mil, aí aprisionado numa quantidade absurda. Borba Gato, todos. E são heróis paulistas aqui, tidos como os bandeirantes, os desbravadores. Tudo às custas da população nativa. E depois da população negra. Quer dizer, esse crime é histórico. Mas falando mais recentemente, e remontando até a ditadura militar última, não sei se vocês leram, mas ontem a Folha republicou uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, de 1979,
pedindo Boa. proteção, implorando a proteção dos povos indígenas e dos Yanomami. Vamos lembrar também que na nossa cultura, né, na nossa música popular, Caetano Veloso se refere aos Yanomamis há décadas. Inclusive, na letra da Algo Está Fora da Ordem Mundial, e um poema maravilhoso que é Um Índio, que é uma obra-prima. E Milton Nascimento cantando Promessas do Sol, onde ele termina com os versos, né, do Fernando Brant, trajeto que cabe todos nós. Olha, na verdade é um genocídio premeditado, adredemente preparado, uma expressão que até ele usou e há muito tempo eu não lia. É uma coisa histórica, né? E o genocídio aqui é permanente. A palavra genocídio foi criada por Daniel Lenk na década de 40 para se referir, porque ele viu que o crime contra os judeus na Segunda Guerra era uma coisa tão monstruosa que não havia uma palavra que definisse. Aí ele se lembrou que já tinha uma matança, e se esqueceu de outras, né? Na Armênia, o genocídio armênio, em 1915 e 16, onde 1,5 milhão de armênios foram exterminados. Sem esquecer das populações africanas, que aí remonta a milhões e milhões e milhões de pessoas, e as populações nativas das Américas. Quer dizer, esses genocídios se sucedem. Aí, na junção de uma expressão grega, né, com a latina, genos, né, e sídio, matar, e é matar um povo. Ele criou e lutou para que essa expressão fosse oficializada juridicamente. E conseguiu. O Comitê contra o Genocídio das Nações Unidas é de 1948. Né? E essa definição, alguns tentam, né? A gente ouve na televisão, olha, é exagero falar de genocídio. Claro, nada se compara à indústria da morte que os nazistas montaram. Mas deixar morrer também é matar. Claro que é. Claro. Agora, envenenar o ambiente para que as pessoas desapareçam, qual outra palavra que existe? Genocídio. Genocídio. Eliminação inteira de povos e de culturas. Olha, o Laércio vai comentar essa pergunta que eu vou fazer para ele. Alguns chegam a dizer que genocídio precisa ter a intenção de matar. Ora, se eu enveneno a água e enveneno o ambiente, eu não tenho a intenção de matar. O Laércio vai ouvir essa pergunta que eu vou fazer para ele, ver se não está bem no que você está dizendo aí. Laércio, ele foi perguntado por que os Yanomamis têm maior vulnerabilidade, são mais vulneráveis, são mais frágeis. Possuelo respondeu, são povos que dependem muito do meio ambiente, de água limpa, de solo para plantar e colher, caça e pesca. Estão no extremo norte da Amazônia. Para sair dali, dependeriam de aviões e barcos. Cada índio depende de seu esforço para manter sua vida e de toda a sua família. Não tem supermercado ao lado. Quando não pode caçar e pescar, ele passa fome. Estou vendo levarem cestas básicas com arroz, macarrão e feijão, que inclusive modifica totalmente a alimentação deles. E pode gerar doenças provocadas por nossa alimentação, que tem muito óleo, muito carboidrato. Olha como o cara conhece profundamente a problemática indigenista. Caramba! E esse cara tem que ser conselheiro aí de Ibama, FUNAI e o raio que parta. Então, de tempos em tempos, né, ainda bem, nós aqui, o nosso programa há muitos anos, a gente traz personalidades. Isso é personalidade. Isso são pessoas que notoriamente têm um serviço prestado, detêm conhecimento, detêm vivência. Não são poetas, não são pessoas assim que estão imaginando e criando frases. Muito pelo contrário, ele vivenciou a selva. Então, o que ele está falando sobre a existência de uma população como Yanomami, eles precisam de pureza, porque eles são puros, eles são as vítimas, né? Eles são ingênuos, né? Que o diamante vale para um índio? Não vale nada, mas ele simplesmente, e como ele está ali, existe uma suposta legalidade de que aquela terra é dele, porque é suposta, né? A partir do momento que eu invado, começo a matar, fazer mil coisas, eu estou simplesmente negligenciando a legalidade da demarcação. Então, a gente não hidrata o nosso corpo
com gasolina, né, Cassioli? Da mesma forma que a gente não hidrata o nosso corpo com mercúrio, porque nós sabemos que nós vamos morrer, simples assim. Só que, da forma com que vem sendo conduzida esse embate há décadas e há séculos, né, desde o descobrimento, a gente consegue imaginar o seguinte: estão matando pessoas ingênuas, puras, que poderiam ficar ali isoladas, quietinhas, não incomodar absolutamente ninguém. Só que o único problema que essas pessoas, né, os verdadeiros brasileiros que habitam aquele território, é que eles estão sentados num pote de bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro. E, infelizmente, é muito cruel. E eles são fruto dessa crueldade capitalista. Muito bom, professor. Gilberto, a última questão fica para você. Perguntado sobre o que será dos Yanomamis na entrevista da Folha, você leu isso aí também, o Laércio, ele respondeu: como se pode ver neste e em outros episódios da história, depende do mundo branco que os oprime, independente da gente. Cabe um trabalho desse governo para manter vigilância e proximidade maior, e junto a eles, auxiliar-nos a mudar o seu próprio destino. O que será deles no futuro depende de hoje. Se o Brasil respeitar os povos indígenas, podemos antever um futuro melhor. Desejo que o Lula, ele dá cobra e mostra o pau. Desejo que Lula faça isso e que se torne um ponto de honra para a população brasileira que ainda está distante. Porque os vizinhos, os povos indígenas, são seus primeiros inimigos, que estão ali sempre criticando e invadindo. Tem que resolver esse troço de cima para baixo. Olha, se houver vontade política, resolve. Mas tem que ser uma coisa, já dissemos, né, permanente. Agora, essa mentalidade colonialista já foi detectada e denunciada há muito tempo. Não só pelos defensores dos índios, como, por exemplo, um jovem professor francês que veio aqui participando da Comissão Francesa e que criou a USP em 1934. Claude Lévi-Strauss, um dos maiores antropólogos da história. Ele fez estruturalismo, mundial, criador do estruturalismo. Aqui no Brasil. Eu tive se um semestre pela realidade. Gilberto, eu tive um semestre de estruturalismo por causa desse cidadão na faculdade. Sim. Estruturalismo linguístico. Ele é o criador. Sim. Aliás, ele é autor, eu me lembro, até fiquei muito feliz, há um tempo atrás, eu já li há muitos anos o livro, a Torres, a filha da Fernanda, como é que ela chama? Desculpa. Fernandinha. Torres. Fernandinha. Ela disse que um dos livros que mais mudou, influenciaram a vida dela, foi o Pensamento Selvagem, do Claude Lévi-Strauss. O que é a mentalidade colonial? É achar que o índio é desprovido de pensamento. E é uma coisa maluca, que não é. O Pensamento Selvagem é uma obra-prima. Aliás, nós estamos agora tendo grandes pensadores índios, o Ailton Krenak, em Minas Gerais, e o Davi Kopenawa, que é o Yanomami. Aliás, ele tem um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler, ele ser ensinado nas escolas, A Queda do Céu. Na cosmogonia dos Yanomami, quando a vida está em risco, é o céu que cai sobre a terra. É uma coisa maravilhosa. É um livro que toca e inspira. A Queda do Davi Kopenawa. E do Ailton Krenak, né? As ideias para adiar o fim do mundo. Pensamentos indígenas, dos nossos índios. Grande então, contribuição. O valor humano dessa gente é que está sendo, né, desrespeitado, aviltado, degradado, assassinado. Perfeito, professor. Eu me recordo agora que o tema do programa desenvolvido por essa professora durante um semestre, na gloriosa USP, chama La Pensée Sauvage, o pensamento selvagem, de Claude Lévi-Strauss. Uma dor de cabeça. E mandou ler direitinho e ter debate, uma das grandes coisas que eu vi por aqueles lados lá. Laércio, nós vamos agora pegar o Bolsonaro, viu, nos Estados Unidos, você se prepara que você vai começar a falar sobre ele.
Então, coloca a foto aí, por favor, meu querido, e a retrete. Olha ele lá, todo bonitão, né? Moradores reclamam de presença de Bolsonaro em condomínio nos Estados Unidos da América. Ele ganhou um presente de um lutador aí chamado Aldo, não sei das quantas, essa luta livre, essas lutas esquisitas aí. E o cara tem grana, e mora bem. Zé Aldo, e mora bem lá, e deixou para ele lá, fica quando você quiser ir, se quiser ir. E ele foi, levou a mulher já se mandou, acho que algo assim, não sei. Muito bem. Então, olha só, a matéria diz o seguinte: na página online, né, o Encore Resort at Reunion se apresenta como espaço da privacidade de uma casa de veraneio com o conforto de um ambiente 5 estrelas. Mas, para atrapalhar a rotina tranquila dessa comunidade fechada, habitada por idosos, lá a gente tem grana lá, né? Na periferia de Orlando, a poucos minutos dos parques da Disney e a cerca de 3 horas da residência de Donald Trump, em Mar-a-Lago, chegou há mais de um mês o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e sua família. Com isso, agora há um pouco de vizinhos inconvenientes para todos. Perdemos a paz. Há estranhos por toda parte, disse alguém. Achamos que são pessoas do serviço de segurança, jornalistas ou simpatizantes, mas são apenas suposições. Estamos preocupados, lamentou Linda, uma aposentada de Buffalo. E o mal-estar entre os hóspedes do resort, o resort chama Kiss Me Desde, né? Está crescendo. Ele não é uma pessoa muito empática, diz Francisco, outro morador do complexo, formado por casas brancas, típicas da Flórida, jardim, quintal, garagem, academia e outras áreas comuns. Diz esse cidadão, ele deveria ser mandado embora. Estamos apenas esperando que ele seja julgado por golpe de Estado, genocídio ou corrupção, argumenta ele. Olha o americano, rapaz, lembrando as 16 ações penais que as autoridades brasileiras moveram contra o ex-chefe de Jair Bolsonaro. Lá a gente tá com a barra suja lá para aquelas bandas, cara. Legal o som aqui. Cassone, na verdade, vizinho, você tem que ter um respeito, né? Vocês estão dividindo a mesma incorporação, a mesma divisão de solo, mas cada um tem que ter a sua responsabilidade. O nosso ex-presidente, ele adora um cercadinho, né? A gente já sabe disso. Só que fazer um cercadinho no exterior, né? O exterior, no sentido americano, europeu, asiático, existe um respeito, não é música alta, você tem horário. Tem lugares na Europa que nem a descarga após as 22 horas você pode dar, se você morar num prédio, entendeu? Então, são coisas que lá tudo funciona. De repente, vai alguém abrasileirar o processo e ainda com esse jeitão, né, de mito que a gente está acostumado aqui, porém acostumado nós nunca ficamos, né? A gente estava habituado a olhar, porém não a admirar, né? Então eu vejo que esse inconveniente me traz uma felicidade de eu não ter uma casa em Orlando nesse condomínio, Cassone, porque eu também ficaria muito chateado em saber que todo momento, a hora que eu for sair, entrar na portaria, eu teria que deparar com um monte de idiotas idolatrando uma pessoa que não precisa absolutamente nada de idolatria, muito pelo contrário, deixa ele lá. Quer deixar ele lá, deixa ele lá. Mas as pessoas fazem questão de colocar um pedestal para certas pessoas que não há necessidade. A gente está comentando desse cercadinho. Na época de Curitiba também, nós tivemos o cercadinho do Lula, que eu ia para Curitiba frequentemente, e aquilo era simplesmente um absurdo. Eu falava assim, como que as pessoas moram perto, né, da Polícia Federal? Como é que convive com isso? Da mesma forma que você pode observar que uma simples feira livre, que tem a sua finalidade social, comercial, ela também incomoda em alguns dias, em alguns lugares específicos, onde existe a licença da feira livre. Então, você já imaginou, com tudo aquilo que a gente viveu aqui, e um monte de brasileiro que vive, convive, que vai para Orlando sistematicamente todos os dias e todos os meses,
vai ter adeptos a fazer essa palhaçada. Na minha visão, é uma falta de educação, uma falta de respeito, e que ele deveria se dar a compostura. Mas espera lá, e já é cobrar demais, né, Cassone? Perfeito. O professor Gilberto, que coisa, hein? Ele foi buscar o cercadinho dele lá também. Ele sai muito pouco, dá umas caminhadas assim meio assustado. E quando ele vê que o pessoal vai lá para tirar selfie, gritar o nome dele, aí ele faz a ceninha dele, né, o teatrinho dele. Gilberto, fontes próximas ao ex-chefe de Estado dizem que Bolsonaro acompanha de perto tudo que está acontecendo no Brasil, escrutinando os passos de Lula com atenção, esperando o momento certo para voltar. Voltar para quê, hein? Bolsonaro passará por uma cirurgia no estômago quando voltar ao Brasil. Ele vai ser operado por um médico brasileiro. Talvez ainda em fevereiro, mas ainda não há data oficial do retorno. Dado o clima tempestuoso após a invasão golpista de 8 de janeiro, do qual Bolsonaro é acusado de ser um instigador, talvez ele espere mais algumas semanas. Olha, não está fazendo falta nenhuma e fará muito menos ainda se vier, viu? Olha, se ele está acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil, ele deve ter sabido que hoje o Daniel Silveira foi preso. Opa! E hoje a revista Veja publicou uma longa entrevista com o Marcos Duval, senador do Espírito Santo, que comprova uma tentativa de golpe no Palácio da Alvorada, em que o Daniel Silveira o levou clandestinamente. Ele recebeu a proposta de gravar o ministro Alexandre de Moraes para induzir a sua possível prisão. Então, eu acho que ele não volta, não. Ele não volta, não, porque está pavimentada a estrada para a sua prisão. Aí eu quero ver todo mundo gritar: mico, mico. Esse professor Gilberto, eu vou te falar, viu? Você e o Hulk não perdoam. Mas, o Cassone, é tão claro, né, que ele não vai voltar, ele vai pegar um avião para outro lugar, ele vai depender de vários benefícios aí de moradias como essa. Porque ninguém, em sã consciência, um adversário político do quilate que ele foi, ao governo que assumiu, e um governo que sabe apertar o calo de quem ele quer apertar, ele só volta com 1001 garantias, e eu também não acreditaria em nenhuma garantias que me desse. Eu ficaria bem escondidinho, viu, que o negócio vai ser feito. Eu não sei se ele pagou a sua permanência, né? Mas, segundo informações, a diária numa casa dessas aí, Kissimmee, né? É de R$ 2.600 por dia. Então. Por dia. Isso equivale a quanto? 90 mil por mês em reais. Quer dizer. Mas o rapaz consta que ele deixou também o condomínio hoje. Agora, para onde ele foi, eu não sei. Acho que não é para o Brasil. Pode dar até uma renda. Pode ficar tranquilo que já nós ficaremos. Vamos pedir então, para que seja mostrada a charge. A charge está em cima do Bolsonaro ainda. Ele é notícia, né? Pena que seja notícia para coisas ruins. Mas vamos lá, como é que ficou essa charge do sensacionalista? Bolsonaro fica mais tempo na Flórida e futuramente de padarias ultrapassa o da Disney. Um pouco de bom humor sempre é bom, né? Vamos lá. Intervalo, por favor. Intervalo. Que dá para rir, dá para chorar. Nosso editor foi buscar o... Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br.
De volta com o Polêmicos, hoje com os professores Laércio Ferreira e o professor Gilberto Abreu. Olha, tem uma foto do triste 8 de janeiro, né? Inesquecível, que entra para as páginas da história do Brasil, lamentavelmente. Aí, retranca. Para 62% dos agentes de segurança, as forças estão contaminadas pela política. Vamos entender isso aí. Os louquinhos aí, depredando tudo. Né? Depredando seu próprio bolso, né? Destruindo seu próprio patrimônio, gente sem nenhuma consciência. Você acha que é por aí que vai fazer alguma mudança? Pelo amor de Deus, vamos parar tudo na cadeia, rapaz. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ouviu agentes da Polícia Civil, militar, científica e federal, além de guardas municipais e bombeiros de todo o país. A maioria dos agentes de segurança considera que as forças de segurança pública no Brasil estão contaminadas pelo discurso político e partidário, e isso atrapalha suas atividades fim. De acordo com o levantamento divulgado no dia 30 de janeiro, 62,9% dos servidores concordam com essa afirmação. 31,3% discordam. 2,7% disseram não ter opinião formada sobre o tema. E 3,1% preferiram não responder. Laércio, os entrevistados foram questionados se a depredação de prédios públicos promovida pelos golpistas é considerada condenável, mas com motivação legítima. Olha a resposta. Para 19,4% dos agentes de segurança, a resposta foi sim. E 20,5% confirmaram concordar parcialmente com o enunciado. Outros 51,5% disseram concordar parcialmente ou totalmente, né? E pautados os invasores, que a ação dos invasores é legítima. Você vê que coisa, quer dizer, uma depredação dessa, um ato golpista desse, tem gente ainda com dúvida, achando que está tudo bem, quase que aponando, né? Nós comentamos aqui, eu até coloquei o óculos para enxergar o que eu tinha colocado aqui para comentar. A polícia, ela, queira ou não, ela é vítima de um processo político, né? Ela é refém, ela é um funcionário público submissa a ordens, submissa a chuvas e tempestades no sentido de governança e no sentido de trabalho todos os dias, né? E o que me chama a atenção nesse caso específico que ocorreu, um caso triste de depredação, lastimável, né? É que as pessoas esqueceram que existem câmeras de vigilância, que existem todo um aparato em Brasília que fiscaliza tudo, quem entra, quem sai. Foi muita ingenuidade acreditar que esse tipo de pichação, escreveram lá, agora perdeu o Manel, quem perdeu agora foi você, perdeu nada, as pessoas são autoridades, são protegidas pelo Estado, pelas legislações, pelos poderes que ali são exercidos, e esses manifestantes, né, eles são chamados de golpistas, eu acho que nem seria golpista, porque eles são tão amadores, que para que eles conseguissem dar um golpe de Estado, eu acredito que a sociedade teria que ser criança, entendeu? Porque é inadmissível você ter uma desarticulação deste porte, com esse tipo de resultado que foi feito, e as pessoas acreditarem que ficariam impunes. Não ficarão, e não são pessoas que estavam à toa na vida, são pessoas que são conhecidas em suas cidades, são pessoas que estavam batendo no peito em prol de um conservadorismo. Então, o que mais me admira é esse papel que, na verdade, virou um pastelão, só que desse pastelão virou uma destruição. E essa destruição, quem vai pagar a conta somos nós aqui que estamos comentando, mas todos aqueles outros que estão nos assistindo, e agora eles precisam pagar com o resultado judicial mesmo. Perfeito. Professor Gilberto, olha aqui, a questão que a matéria traz também é a chamada facilitação dos ataques. Não tinha ninguém, demorou um tempão para tentar eliminar, todo mundo parece que estava concordando. Olha, essa pesquisa ainda diz o seguinte:
sobre a facilitação dos ataques. 62,1% acham que os policiais que facilitaram a ação dos extremistas devem ser punidos. Então, acharam que 62% dos policiais estavam a fim de facilitar. 55,7% acham que houve omissão no policiamento. 70% viram falhas de planejamento e comando. 58%, quase 60%, acham que a conduta dos policiais que atuaram no combate aos invasores foi inadequada. A respeito do acampamento montado nas dependências do quartel-general do Exército, lá em Brasília, para 61,7%, o comando do Exército demorou para colaborar com a dissolução. 27,8% discordam total ou parcialmente que houve demora. Esses aí até gostaram. Olha só, professor. Então, a maioria está achando que foi uma coisa absurda mesmo, e ponto final, né? Agora, os 52% de eleitores bolsonaristas, ou 51%, sei lá, ou 50%, continuam achando que foi legítimo, né? Que foi bacana, foi ótimo. Ordem aí que poderá haver outros. Triste demais, né? Da nossa história. Olha, o bolsonarismo equivale ao mercúrio nos rios da Amazônia. Contaminou a metade da população. E eu acho que essa é a coisa mais grave. E, sobretudo, aí as forças de segurança. Né? As forças policiais e militares. É uma contaminação por mercúrio. Isso. O diabo é que isso não se degrada, né? Já dissemos. Né? Eu acho que nós vamos também, tal como é difícil retirar os criminosos lá da Amazônia, será difícil também o discurso que foi maior, né, na posse e na eleição dos presidentes das casas do Congresso ontem, né, e é a de pacificação. E, ao contrário, a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, diz que não haverá perdão. Eu acho que a coisa tende aí a engrossar nas próximas semanas. Mas, eu repito, o mercúrio da Amazônia é o mercúrio também da sociedade brasileira. Interessante observação sua. Lércio, você tem 2 ou 3 minutinhos no máximo para a gente dar um ponto final ao nosso encontro de hoje. Pode falar mais alguma coisa sobre isso? Quer dizer, tem gente lamentando, tem gente que aprova. Sim. Né? Esse é o melhor caminho para você vai organizar seus partidos, vai fazer uma conscientização de mudança política, vamos trabalhar no sentido da inteligência. Que coisa triste, na porrada. Tem uma coisa interessante. Quando você estava falando, eu não interrompi porque seria deselegante e ia te interromper o raciocínio. Longe de mas todas aquelas todas aquelas afirmativas que você estava colocando, como suposto problema, se nós estivéssemos fazendo uma questão de prova, a gente colocaria lá, todas são verdadeiras. Porque foi simplesmente um blend. Todas estão corretas. Porque foi simplesmente um blend de coisas ilícitas. Ponto. Por outro lado, para concluir, o ex-presidente, diz que o brasileiro passou a pensar em política. Pô, mas pensar de forma incorreta é melhor não pensar nada, que continuasse quieto. Então, o que a sociedade precisa entender é como funciona e para que existe a política. Né? Então, existem lados diferentes, mas esses lados diferentes, em muitos momentos, precisam concordar para que exista uma sequência. Isso é política. O que fizeram não é política. Perfeitamente. Gilberto, olha o reloginho famoso, você tem 2 minutinhos, máximo de 3 para as suas considerações finais. Eu pergunto, haverá essa conciliação, esse apaziguamento, esse racha político e ideológico que o Brasil viveu? Eu acho que vai ser difícil, mas eu confio a democracia tem se demonstrado, né, vigorosa no Brasil nos últimos dias, mas eu acho que para contrapor essa opinião aí das forças de segurança, eu diria o contrário. 93% dos brasileiros condenaram as ações golpistas em Brasília. E aí eu fico com a população. Mas eu queria terminar
A crônica do Drummond, em 79, faz 42 anos, 43, ele homenageia a primeira grande fotógrafa dos Yanomamis, a Cláudia Andujar, que os conhecia muito bem. Fala dos Yanomamis como uma gente alegre, irrequieta, vida espiritual rica, um princípio vital nos ossos do indivíduo e um princípio imortal dentro do homem, libertado pela cremação e ascendendo à terra dos homens. Yanomami é gente como a gente. Vamos forçar para que não acabem com esse irmão nosso em nome do progresso. E então, está Carlos Drummond de Andrade. Estou conseguindo focalizar. 43 anos, hein? 43 anos. É muita coisa. Carlos Drummond de Andrade. Não deixe acabar com os Yanomami. Excelente. Maravilha. Muito boa. Laércio, dá para ver conciliação entre bolsonaristas e os outros aí? Eu acho que o bom senso ocorrerá, mas eu acho quase que improvável essa casta dita como xiita bolsonarista, vamos dizer assim, essa não. Mas o Brasil governa com 50% mais 0,1%, e isso é que nos interessa. As outras pessoas precisam aprender a perder e também quem ganhou precisa saber governar corretamente para todo mundo. Eu acredito que a gente supera, desde que a economia não invalide o processo político. Eu fico um pouco Ou vice-versa, né? Eu penso um pouco diferente de vocês dois, porque eu acho que o ódio é uma coisa difícil de ser diminuída. Isso é terrível, terrível. O país está mergulhado nesse ódio absurdo, ódio. Isso demora para voltar à vida normal. Demora e muito. O Gilberto colocou bem, o mercúrio. É mercúrio mesmo. Essas pessoas estão com mercúrio no sangue. Intoxicadas. Infelizmente. Muito infelizmente. Obrigado a vocês três. Obrigado ao nosso querido Tiago Alexandre. Tiago Alexandre é o nosso editor, firme, voltou de umas férias. Nome de artista, Tiago Alexandre. Agora com vocês, Tiago Alexandre. Sim, ele é ponta firme, ele é organizadíssimo. Foi uma criação lá da TV Mais, a gente já namorava o trabalho dele lá. Gente fina. Aliás, o Chain vivo, né? Ele veio a turma que dirigia, trouxe para cá, o teatro, toda a turma de infraestrutura, ele é muito inteligente. Mas aí você falou uma redundância, elogiou o Chain como um visionário. Ele é um visionário. Eu acho que eu vou pleitear um bom salário aí. Mas muito bem, estou afastado da empresa, né? Eu estou freelance, né? Mas guardo boas lembranças do Sistema Coque de Comunicação. Gilberto, muito obrigado. Laércio, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Querida audiência, um especial obrigado. Reapresentação sábado, 21 horas, bacaninho o horário, hein? Muito bom. Domingo às 23, né? Então, canais 20, 22 e 522 da NET. E tem o canal da NET também que você pode acionar sem ser o digital. Tá bom? Um grande abraço para todos e bom final de semana.